Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos terminar a nossa sequência de vídeos, depois da 1, da 2, da 3, com, claro, a Série A4, considerada a quarta divisão, né? A 1, a 2, a 3, a 4. A partir de abril nós vamos ter a Bzinha, né? A Bzinha é considerada uma quinta divisão. Enfim, vamos falar dessa nova Série A4, que pela primeira vez foi disputada o ano passado. Rio Branco de Americana campeão, Francana da cidade de Franca vice-campeão, os dois subiram para a Série A3. Bom, essa Série A4 extremamente disputada, agora nós temos 3 times ainda com 100% de aproveitamento. A Inter de Bebedouro, o Araçatuba e o Paulista. O Barretos empatou, mas segue líder, segue invicto, né? Brigando ali. Nós temos de novidade dentro do G8 a entrada do União Barbarense, da cidade de Santa Bárbara do Oeste. O Nacional, aqui da capital, acabou saindo. O Audax de Osasco estava perdendo de 3-1 com um jogador a menos, conseguiu empatar o jogo em São Carlos. Com esse pontinho, ele saiu da zona do rebaixamento. E o Colorado Caieiras entrou na zona do rebaixamento junto com a Matonense, hein? Se nós temos 3 times com 100% de aproveitamento, entre Bebedouro, Araçatuba e Paulista, a Matonense tem 100% de aproveitamento, mas negativo. 3 jogos e 3 derrotas, sendo que uma delas era para ter jogado em casa, seu estádio não foi liberado por causa dos laudos, e ela acabou sendo punida perdendo o jogo. Agora, na próxima rodada, por exemplo, ainda não está pronto o seu campo, e ela vai jogar em Taquaritinga. Já avisou a federação com antecedência e tal, e o seu mando de jogo na próxima rodada vai ser em Taquaritinga. Uma situação preocupante, né? 3 jogos, 3 derrotas, não joga dentro de casa e tal. Para cair, é uma situação muito fácil, né? Infelizmente. A nossa querida matonense da cidade de Matão. Bom, antes da gente começar a explicar todinha a rodada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho. A1, A2, A3, A4, daqui a pouco vem Copa do Brasil, daqui a pouco vem Bzinha, enfim. Depois tem Brasileiro A, B, C, D. A gente sempre vai trocando ideias sobre a rodada, situação por situação, tabela, briga por artilharia, quem vai cair, quem vai subir, enfim. Vamos lá, faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, dê sua informação, me ajude a fazer aqui o canal do Luiz Ademar, certo? Então vamos começar aí pela 3 times com 100% de aproveitamento, entre Bebedouro, Araçatuba e Paulista. Pelos critérios de desempate, a Inter de Bebedouro é a primeira colocada, do meu amigo Edson Vieira, está fazendo outro grande trabalho. Veio jogar na cidade de Caieiras, o Colorado Caieiras, na primeira rodada, também foi punido, não tinha os laudos do seu estádio lá em Caieiras e tal, perdeu o jogo por WO. Agora, pela primeira vez, jogou em casa, né? O Vagnão, o treinador do Colorado, está com uma base do time, apenas 56 pagantes lá na cidade de Caieiras, mas a Inter de Bebedouro, com um gol em cada tempo, acabou vencendo por 2-0. O Rian contra acabou marcando aos 31 minutos para a Inter de Bebedouro. No segundo tempo, apesar do equilíbrio, apesar das tentativas, né, do Colorado de chegar ao empate, o Portela de cabeça, logo no início do jogo, começou o segundo tempo, bola na área, o Portela foi lá, meteu 2-0, e a partir daí ficou mais complicado. O Colorado até lutou, mas a Inter de Bebedouro conseguiu uma boa vitória. E aí, com esse resultado, Inter de Bebedouro 100%, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, e o Colorado caiu para a zona do rebaixamento com 1 pontinho. Ele tem 1 ponto junto com o Jabaquara e junto com o Audax, mas nos critérios, o Colorado nessa terceira rodada foi parar na zona do rebaixamento. Quem também vem bem e vem com o apoio da torcida é o Araçatuba, hein? 3 jogos, 3 vitórias, o time está embalando, já é um time que subiu, né, o ano passado e por sorte, porque ele acabou sendo eliminado pelo Colorado Caieiras, mas aí com aquelas saídas do Red Bull Bragantino 2, né, do SCA Brasil, aquelas coisas todas que eu já expliquei lá atrás, já expliquei nos primeiros vídeos, ele acabou ganhando a vaga merecidamente na Série A4 e está mostrando que vai brigar, hein? Pegou a Matonense em casa, e com o gol do Moisés aos 23 minutos do segundo tempo, Matonense marcou, fechou e bateu. 3.444 torcedores em Araçatuba, parabéns, torcida do Araçatuba, é uma torcida fantástica que é apaixonada. Eu conheço bem a cidade de Araçatuba, lá do antigo Araçatuba, enfim,
E olha, essa torcida ama o time, ama o clube, ama o futebol, tá sempre no estádio, 3.444. E com esse gol do Moisés, o time manteve o 100% de aproveitamento. Foi melhor que a Amatonense o tempo todo, mereceu a vitória. Tá na segunda colocação pelos critérios aí de saldo de gols, aquelas coisas todas, mas está ali brigando pela ponta da tabela e certamente vai estar no G8 no final das 15 rodadas. Segundo colocado com 9 pontos e a Matonense também é a última colocada, 3 jogos, 3 derrotas. E fechando os times 100%, o Paulista de Jundiaí, hein? Depois que virou SAF, estava naquele processo de SAF ano passado, foi campeão da Bezinha. Veio para 4, veio forte também, 2.448 pagantes também em Jundiaí, também um bom público, né? O Araçatuba foi o melhor, mas quase 2.500 é legal, o torcedor está apostando inclusive nessa parceria, nessa tudo. E muita chuva, aí o campo fica difícil, jogou com a Penapolense, o jogo muito igual, mas aí o Christopher, artilheiro Christopher, foi em camisa 9, bom jogador, pôs uma bola na trave e tal, não sei o quê, ele foi lá, fez o gol do Paulista, Penapolense foi para cima, mas teve o Cauã expulso, o jogador expulso, campo enlameado, chuva forte, campo pesado, é difícil, o Paulista conseguiu uma vitória importantíssima, mas apesar da derrota, o Penapolense segue no G8. O Paulista, pelos critérios de desempate, é o terceiro colocado, com os mesmos 9 pontos de Araçatuba e Inter de Bebedouro. E o Penapolense, apesar da derrota, caiu uma posição, era sexto na rodada passada, agora é o sétimo, mas está dentro do G8. E isso importa, pelo menos é o que importa no momento. Quem também vem invicto e empatou nessa rodada é o Barretos, é o quarto colocado agora com 7 pontos. O Barretos foi jogar na cidade de Assis, 1.128 torcedores, né? Eu falei na 3, poucos jogos passaram do 1.000, né? Aqui você teve o Araçatuba quase 3.500, o Paulista quase 2.500, agora quase 1.200 ali em Assis, né? E o Vossen, com o gol do Henrique de cabeça no primeiro tempo, ele fez 1-0. O grande detalhe para o Vossen não conseguir a vitória, e que penso eu, embora do equilíbrio do jogo com o Barretos, é que o Nicolas foi expulso no segundo tempo. E aí, com 1 a mais, foi, bateu, o Douglas fez um lindo gol driblando e deu um tapa na bola, um lindo gol, empatou aos 32 e o empate acabou agradando os dois. O Vossen com 1 a menos tomando pressão, né? Mas o Vossen não venceu ainda. Ele tem 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. Então o Vossen é 12º com 2 pontos. Mas está 2 do G8 e 1 da zona do rebaixamento. Tem que ter esse cuidado. Você fica observando lá, mas tem que tomar cuidado lá também, em cima e embaixo. Então o Vossen é o 12º com 2 pontos. E o Barretos, quarto colocado, 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate fora. Maravilha, não dá para reclamar. Tá ali sossegadinho. Quem deu uma deslanchada conseguiu a primeira vitória não, a segunda que tinha vencido o Nacional na primeira rodada. Foi o São Caetano, hein? São Caetano tirou a invencibilidade do Joseense, que apesar da derrota por 2-1 em São Caetano do Sul, o Joseense continua dentro do G8. O Joseense tinha vencido as 2 primeiras, estava arrancando o empate até o finalzinho do jogo, e o São Caetano acabou vencendo por 2-1, num jogo extremamente disputado, muito parelho. O Bernardo, o zagueirão, fez. O primeiro tempo foi 0-0, bem equilibrado. Com 2 minutos de jogo, bola na área, o zagueirão Bernardo foi lá e fez 1-0. O Joseense nem deixou o São Caetano quase comemorar. Aos 5 minutos, o Iaga, numa grande jogada pelo lado esquerdo, empatou. Aí empatou, o jogo transcorreu lá e cá, chance para os dois lados. Parecia que ia ficar 1-1, mas no finalzinho, aos 43, num rebote de uma falta na área, o Mauricinho acertou um belo chute e deu a vitória para o São Caetano. São Caetano, com essa vitória, subiu 3 posições, ele era o 8º, estava no G8, subiu para a 5ª colocação com 6 pontos. O Joseense era o 5º, caiu para a 6ª, mas com 4 pontos, continua ali no seu grande objetivo, que é no G8, já que o ano passado o próprio Augusto Ambrogi chegou para escapar do rebaixamento, agora ele está brigando pela classificação. Olha como a situação mudou, né? Então, São Caetano tem 6, o Joseense tem 4, o Penapolense, que eu já falei para vocês, perdeu, é o 7º também com 4, e a novidade no G8, na 8ª colocação, é a União Barbarense. União Barbarense, quem não sabe, o União Barbarense é da cidade de Santa Bárbara do Oeste, né? União Barbarense conseguiu uma vitória importantíssima
de virada em Santos contra o Jabaquara. Em Santos contra o Jabaquara. É verdade que lá em Jabaquara 353 pessoas apenas estiveram em Santos, né? E o Jabaquara também bate muita chuva, né? Tem chovido muito aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, acho que no interior e na Baixada também, né? Mas estava chovendo demais, gramado pesado, mas mesmo assim o Fabinho fez 1-0 para o Jabaquara aos 19 minutos do primeiro tempo. Porém, ainda no primeiro tempo, o União Barbarense virou o placar. Uma bola jogada na área, o Carlos foi cortar, foi muito entortada, e aos 35 o Barbarense empatou com esse gol contra. Depois o Edgar recebeu um passe do Daniel, já aos 48, nos acréscimos do primeiro tempo, e fez 2-1. Segundo tempo, jogo disputado, debaixo de muita chuva, o Jabaquara ainda com Adriano Piemonte como treinador, até anotei aqui, ó, o Jabaquara, o treinador logo na primeira, ele só comandou a primeira rodada. Cadê o técnico do Jabaquara aqui? Tá aqui, o Marcos Fabiano. Ele pegou e desistiu, alegou problemas familiares, só comandou a primeira rodada. Na segunda rodada, o Rodriguinho, aquele atacante, que até jogou no Jabaquara no passado, já foi do Fluminense, Santo André e tal. Ele é coordenador de futebol, ele ficou no banco na segunda rodada. Nessa terceira rodada foi o Adriano Piemonte, que é o supervisor, foi o técnico ano passado. E aí, depois dessa derrota por 2-1, o Jabaquara anunciou o Marcos Bruno como seu treinador, ele vai estrear na próxima rodada. Aí, com a derrota, o União Barbarense subiu 2 posições, agora é o 8º, frequentando o G8, 4 pontos, e o Jabaquara com 1, ainda não está na zona do rebaixamento, mas tem o mesmo 1 do Colorado que está. Então tem que tomar muito cuidado, que a situação não é boa, hein? O Taquaritinga venceu a primeira e tirou o Nacional, venceu 1-0 o Nacional lá em Taquaritinga e tirou o Nacional do G8, com a entrada do União Barbarense, o Nacional que saiu. Por quê? Porque a lei do ex. O Diego Souza, que foi o técnico do Nacional ano passado, ele foi auxiliar na Copinha do ano passado e técnico do Profissional ano passado. Aí depois ele foi para o Tupã na Copa Paulista, levou vários jogadores do Nacional. Agora ele veio comandar o próprio Taquaritinga e trouxe vários jogadores que eram do Nacional, estavam no Tupã e vieram para o Taquaritinga, né? 145 pagantes apenas é estranho, porque o torcedor do Taquaritinga é apaixonado, acho que ele não está acreditando no time. Mas, de qualquer maneira, num golaço de fora da área, o Marcos Paulo fez o gol da vitória. O Marcos Paulo, que é o artilheiro do campeonato. 3 gols. 3 gols é o Taquaritinga. O torcedor tem que acreditar um pouco mais, hein? Bom, venceu o Nacional por 1-0. O Taquaritinga é o 9º com os mesmos 4 pontos do Barbarense, que está no G8. Penapolense, que está no G8. E Joseense, que está no G8. Então tá na briga ali, dá pro torcedor acreditar. E o Nacional caiu 3 posições, ele é o 10º com 3 pontos. 10º com 3 pontos. Quem ainda não conseguiu vencer na competição foi o São Carlense, que fez o jogo mais doido da rodada. O jogo mais doido. 3-3 com o Audax em casa. E olha, cara, o Audax jogou com 1 a menos, estava perdendo de 1-0 quando teve jogador expulso. Estava perdendo de 3-1 quando teve jogador expulso. Minto. Vamos recapitular. 3-3 São Carlense e Audax, 291 era o público. O Audax fez um golaço com o Mateu. O primeiro tempo foi 0-0. Um golaço com o Mateu, né? Um golaço com o Mateu aos 11 minutos do segundo tempo. Aí, depois, o João Vitor empatou aos 21, né? Empatou aos 21. O Candê foi expulso para o Audax. E aí, com 1 a mais, o Vitor Gabriel fez 2-1 aos 26 e fez 3-1 aos 31 do segundo tempo. Candê expulso aos 15, né? Aí estava 1-0 para o Audax. O João Vitor empata aos 21. O Vitor Gabriel faz 2-1 aos 26. E o Vitor Gabriel faz 3-1 aos 31. 3-1, um jogador a mais. E não é que o Pablo deu um chute de fora da área aos 45 do segundo tempo, fez 3-2. E aí saiu naquele tudo ou nada, depois que deu a saída. E logo no minuto seguinte, o Robertinho também, no cruzamento do Vitinho, o Robertinho desviou e empatou, rapaz. 3-3, resultado que fez com que o Audax somasse seu primeiro ponto e saísse da zona do rebaixamento. E o São Carlense, se tivesse vencido, entrava no G8. Não venceu, 2 jogos, 2 vitórias, então ele é 11º com 2 pontos, o Vossen é o 12º com 2 pontos, aí o Audax e o Jabaquara, os dois têm 1, estão fora da zona do rebaixamento, o Colorado, que perdeu em casa, tem 1 e está dentro da zona do rebaixamento, a Matonense, que perdeu os 3, está dentro da zona do rebaixamento. Artilharia, o Marcos Paulo, que eu falei do Taquaritinga, tem 3 gols.
Aí você tem o João Vitor e o Vitor Gabriel do São Carlense, o Christopher do Paulistas, eles têm todos 2 gols. E finalizaremos, claro, o nosso vídeo já com a rodada de final de semana. Sábado, domingo e segunda, hein? Sábado, domingo e segunda. O último jogo é segunda-feira, 8 da noite, o que significa que só na terça-feira, dia 4, eu venho para passar todo o detalhe dessa rodada, da quarta rodada. Vamos lá, então. Amanhã, estou gravando o vídeo sexta-feira, dia 31 de janeiro, amanhã, o primeiro dia de fevereiro, novo mês, aqui em 2025, na capital, Nacional e Araçatuba. Nacional querendo retornar para o G8, o Araçatuba defendendo 100% de aproveitamento. Jogaço, jogaço, tenho certeza que a torcida do Araçatuba vai estar aí em peso aqui na capital. Amanhã, 16 horas, em Bebedouro, Inter e Jabaquara. Inter defendendo a sua liderança, 100% de aproveitamento que nem o Araçatuba, enfrentando o Jabaquara, que se perder mais uma, vai parar na zona do rebaixamento provavelmente, hein? Mesma coisa amanhã também às 16 horas em Osasco. O Audax pega o 100% paulista. O Audax querendo entrar no G8 e o Paulista defendendo 100% de aproveitamento. Domingo, 10 da manhã, em Penápolis, Penapolense e São Carlense. Penapolense dentro do G8, São Carlense querendo entrar. Domingo, em Taquaritinga, mas não é o Taquaritinga que estará em campo. É a Matonense que pediu o estádio emprestado, está alugando lá. A Matonense às 10 da manhã vai jogar com o Colorado Caieiras. Os 2 piores times do campeonato. Quem vencer vai sair fatalmente. Quem perder vai ficar em situação delicada. Vai continuar na zona do rebaixamento. 10 horas da manhã de domingo, dia 2 de fevereiro. Em Santa Bárbara, União Barbarense, que acabou de entrar no G8, recebendo o São Caetano, que também está no G8. Olha que jogão de G8. Na segunda-feira, às 3 da tarde, o meu amigo Augusto Ambrosio comanda o seu Joseense contra o Vossen. E aí, às 20 horas, o Barretos em casa, lá no Fortaleza, na cidade de Barretos, recebe o Taquaritinga. Olha que jogão. O Barretos defendendo sua presença no G8 e o Taquaritinga precisando vencer para entrar no G8. E aí eu vou acompanhar tudinho e na terça-feira, dia 4 de fevereiro, eu venho contando tudo para vocês. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!